Prepare-se para uma viagem no tempo que vai acelerar seu coração e despertar a nostalgia. Hoje, vamos mergulhar de cabeça nos anos 90, uma década de ouro que moldou não apenas a cultura pop, mas também a indústria automotiva global. Estamos prestes a desvendar os gigantes automotivos que conquistaram o mundo, dominando as ruas e os corações de milhões de pessoas. Com o som inconfundível dos hits daquela época ecoando em nossos ouvidos e imagens de carros icônicos preenchendo a tela, a pergunta que não quer calar é: você consegue adivinhar quais veículos reinaram absolutos e se tornaram os carros mais vendidos globalmente naquela década inesquecível? Os anos 90 foram um período de transformações vertiginosas. A globalização avançava a passos largos. A internet começava a se popularizar. E os avanços tecnológicos pareciam surgir a cada piscar de olhos. Essa efervescência cultural e tecnológica teve um impacto profundo no mercado automotivo. A demanda por veículos que oferecessem uma combinação de confiabilidade, eficiência e, claro, um toque de estilo disparou. As montadoras estavam em uma corrida para atender a um público cada vez mais exigente e conectado. Foi uma década onde o design automotivo começou a flertar com a aerodinâmica e a funcionalidade, e a segurança passiva se tornava um diferencial importante. Nosso objetivo neste vídeo é ambicioso: revelar os 10 carros que não apenas se destacaram, mas que literalmente venderam milhões de unidades em todo o planeta, consolidando-se como verdadeiros fenômenos de vendas. Não estamos falando apenas de modelos populares em uma única região, mas sim daqueles que transcenderam fronteiras, conquistando mercados tão diversos quanto o Japão, a Europa, as Américas e até mesmo emergentes nações asiáticas. A lista que preparamos se baseia em dados de vendas globais, uma compilação meticulosa que nos permite ter uma visão abrangente do cenário automotivo da época. Isso significa que alguns nomes que você talvez espere encontrar podem não aparecer, enquanto outros, que talvez você nunca tenha imaginado, podem surpreendê-lo. A competitividade era acirrada, com dezenas de montadoras disputando cada fatia do mercado. A diversidade de marcas e modelos disponíveis era impressionante, e para um carro se destacar e alcançar o topo das vendas globais, ele precisava ter algo realmente especial. Versatilidade, acessibilidade e uma reputação de durabilidade eram chaves para o sucesso. É fascinante observar como alguns modelos conseguiram se adaptar a diferentes culturas e necessidades, tornando-se sinônimos de transporte confiável e eficiente. Prepare-se para descobertas que podem desafiar suas expectativas e te fazer reviver memórias preciosas. Alguns dos carros que veremos podem ter sido o primeiro veículo de alguém que você conhece, ou talvez até o seu próprio. A batalha dos titãs automotivos foi real, e o resultado final é um testemunho da engenharia, do marketing e da visão estratégica das empresas. Será que os grandes sedãs americanos ainda tinham fôlego? Ou a ascensão dos compactos japoneses já era uma realidade inquestionável? E as inovações europeias conseguiram cativar o mundo? A resposta a essas perguntas está na nossa lista. O caminho até o pódio global foi pavimentado com milhões de vendas, e cada carro que apresentaremos tem uma história de sucesso para contar. Alguns nomes podem soar óbvios para os entusiastas, mas garanto que outros trarão um elemento de surpresa. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Para desvendar os segredos dessa década de ouro, tivemos que mergulhar fundo em dados de vendas globais, uma tarefa que, nos anos 90, era um verdadeiro desafio. As informações não eram tão centralizadas ou digitais como hoje, exigindo uma compilação meticulosa de relatórios de mercado de diferentes continentes para traçar um panorama preciso. Mas o esforço valeu a pena, pois agora podemos apresentar a vocês, em contagem regressiva, os verdadeiros campeões de vendas daquela era. Preparem-se para a batalha dos titãs automotivos. Em 10º lugar,
Com uma presença global discreta, mas constante, temos o Pimpins Ford Escorts. Embora sua popularidade tenha atingido o auge em décadas anteriores, o Escort manteve-se relevante nos anos 90, especialmente na Europa. Lançado em 1968, ele passou por diversas gerações, e a versão dos anos 90 oferecia uma combinação de economia e praticidade. Era o carro da família para muitos, com um design funcional e uma gama de motores que atendia desde o motorista urbano até o viajante. Quem não teve um vizinho que dirigia um Escort hatch ou sedã com sua simplicidade confiável? Subindo para a nona posição, encontramos o Majin Honda Civic. O Civic dos anos 90, especialmente as gerações EG e EK, é um ícone. Reconhecido por sua dirigibilidade precisa, motores VTEC inovadores e uma reputação de confiabilidade quase lendária, ele conquistou fãs em todo o mundo. Era um carro que falava tanto aos jovens entusiastas de modificações quanto às famílias que buscavam um transporte eficiente e durável. O Civic não era apenas um carro, era uma declaração de estilo e engenharia japonesa. Em oitavo lugar, o Opel Vauxhall Astra. Outro gigante europeu, o Astra consolidou a posição da General Motors no velho continente como um carro compacto e médio de sucesso. Com um design mais aerodinâmico e uma gama de motores aprimorada em relação ao seu predecessor, o Kadett, o Astra oferecia bom espaço interno e uma condução confortável. Sua versatilidade, com opções hatchback, sedã e perua, o tornava uma escolha popular para uma vasta gama de compradores. Chegando à sétima posição, temos o Volkswagen Passat. Nos anos 90, o Passat era a personificação da engenharia alemã acessível. Um sedã médio que oferecia conforto, segurança e uma sensação de solidez que poucos concorrentes conseguiam igualar. Embora talvez não fosse o mais emocionante de dirigir, sua confiabilidade e a qualidade de construção o tornaram um favorito entre aqueles que buscavam um carro robusto e duradouro. Em sexto lugar, um modelo que representa a força da engenharia japonesa, o Toyota Corolla. O Corolla dos anos 90, com suas gerações i100 e E110, elevou ainda mais a barra da confiabilidade. Era o carro que simplesmente funcionava, sem dramas. Sua reputação de durabilidade e baixo custo de manutenção o tornou um best-seller global, especialmente em mercados emergentes, onde a robustez era mais valorizada do que o luxo. Agora, entramos no top 5, onde a competição se intensifica e os números de vendas se tornam estratosféricos. Em quinto lugar, com um impacto global inegável, está o Mad Honda Accord. O Accord dos anos 90, especialmente as gerações CB e CD, era um sedã de porte médio que combinava elegância, desempenho e a lendária confiabilidade da Honda. Nos Estados Unidos, tornou-se um dos carros mais vendidos, competindo diretamente com o Camry. Sua cabine espaçosa e o refinamento da condução eram diferenciais competitivos que o consolidaram como um favorito em diversas culturas. Em quarto lugar, temos o Volkswagen Golf. O Golf de terceira e quarta geração nos anos 90 manteve a receita de sucesso do seu antecessor. Um hatchback compacto que era divertido de dirigir, prático e com uma qualidade de construção superior. O Golf GTI continuava a ser um ícone entre os entusiastas, enquanto as versões mais básicas atendiam milhões de pessoas que buscavam um carro para o dia a dia. Seu impacto global foi imenso, tornando-se sinônimo de carro compacto na Europa e além. A medalha de bronze, em terceiro lugar, vai para o Ford F-Series. Sim, uma picape. A F-Series dominou o mercado norte-americano com uma força assustadora, vendendo milhões de unidades. Nos anos 90, a F-150 era o veículo de trabalho e lazer por excelência nos Luxury, oferecendo robustez,
capacidade de carga e uma variedade de configurações que a tornavam indispensável para fazendeiros, construtores e famílias. Sua presença massiva demonstra a importância das picapes no cenário automotivo global, mesmo que concentrada em uma região específica. Chegamos aos dois primeiros, os verdadeiros reis das estradas dos anos 90. Em segundo lugar, com uma margem apertada, temos o Toyota Camry. O Camry, da terceira e quarta gerações, era a personificação do sedã médio perfeito para a família. Espaço, conforto, uma condução suave e, acima de tudo, a lendária confiabilidade Toyota. O Camry não era apenas um carro, era um investimento seguro, um veículo que prometia anos de serviço sem problemas, e por isso conquistou o coração de milhões, especialmente na América do Norte e na Ásia. E, finalmente, o campeão indiscutível, o carro mais vendido do mundo nos anos 90, o verdadeiro titã automotivo da década. O que o Toyota Corolla. Sim, o Corolla não só apareceu na nossa lista em sexto lugar, mas também garantiu a primeira posição geral como o carro mais vendido do mundo nos anos 90, considerando todas as suas gerações e mercados. Sua ascensão ao topo foi um fenômeno que transcendeu fronteiras, tornando-o um ícone global de mobilidade. A fórmula do Corolla era simples, mas eficaz. Confiabilidade inabalável, economia de combustível exemplar, manutenção acessível e um design que, embora não fosse revolucionário, agradava a um público vasto e diversificado. Era o carro que você comprava com a certeza de que ele o levaria aonde precisasse, dia após dia, ano após ano, sem grandes dores de cabeça. Ele representou o auge da engenharia japonesa aplicada à produção em massa, demonstrando que a durabilidade e a praticidade podiam, sim, ser as chaves para o sucesso estrondoso. Recapitulando, a década de 90 foi um período fascinante para a indústria automotiva. Vimos a consolidação de modelos que priorizavam a confiabilidade e a eficiência, com as montadoras japonesas, em particular, dominando o cenário global de vendas. Toyota Corolla, Honda Civic, Honda Accord e Toyota Camry não eram apenas carros. Eram símbolos de uma nova era, onde a qualidade de construção e a ausência de problemas mecânicos se tornaram os maiores diferenciais. O Ford Escort e o Volkswagen Golf mostraram a força europeia no segmento de compactos, enquanto o Volkswagen Passat solidificou a reputação alemã de solidez. E a Ford F-Series nos lembrou do poder de um mercado específico, o norte-americano, e da importância das picapes. O que mudou desde então? O mercado automotivo de hoje é irreconhecível em muitos aspectos. A ascensão dos SUVs, a eletrificação, a conectividade e a direção autônoma redefiniram as prioridades. Modelos que antes eram sinônimo de sucesso, como os sedãs médios, perderam espaço para veículos mais altos e versáteis. No entanto, o legado desses campeões dos anos 90 permanece. Eles moldaram a percepção de qualidade e valor, elevando o padrão para o que os consumidores esperam de um carro. A busca por confiabilidade e durabilidade, características tão fortes naqueles modelos, ainda ressoa, mesmo que os veículos de hoje sejam infinitamente mais complexos. Muitos desses carros, aliás, ainda rodam pelas ruas, um testemunho da sua robustez e da visão de seus criadores. É interessante notar que, apesar de toda a tecnologia que temos hoje, algumas inovações introduzidas por esses best-sellers se tornaram padrão. A injeção eletrônica multiponto, os sistemas de freios ABS mais eficientes e até mesmo a preocupação com a aerodinâmica para a melhor economia de combustível foram aprimorados e popularizados por esses carros. A globalização, que se intensificou nos anos 90, permitiu que modelos de sucesso em um continente rapidamente conquistassem outros, como o Corolla, que se tornou um cidadão do mundo. Curiosamente, alguns modelos que quase entraram na lista, como o Fiat Palio ou o Renault Clio,
tiveram um sucesso estrondoso em mercados regionais específicos, mas não alcançaram a mesma escala global que os nossos top 10. O que podemos aprender com o sucesso desses carros na era da eletrificação e da conectividade? Talvez a lição mais valiosa seja que, no final das contas, o consumidor busca uma solução de transporte que seja confiável, acessível e que atenda às suas necessidades diárias. Os carros dos anos 90 provaram que a longevidade e a praticidade podem ser mais poderosas do que o design extravagante ou o desempenho superlativo para conquistar milhões de corações e carteiras. Ainda valorizamos os mesmos atributos em um carro hoje? A resposta é complexa, mas a base da confiança e do valor ainda é um pilar fundamental. Qual desses carros marcou mais a sua memória? Qual você ainda teria na garagem hoje, talvez como um projeto de restauração ou apenas para reviver a nostalgia? Compartilhe suas histórias e opiniões nos comentários abaixo. Sua experiência é parte da grande tapeçaria da história automotiva. Agradecemos por nos acompanhar nesta viagem no tempo. Se você gostou de reviver a era de ouro automotiva, não deixe de conferir nossos outros vídeos sobre a fascinante evolução dos veículos. Até a próxima!